Amém. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmão? Poder sentar? Irmão, o texto do apóstolo Paulo em Romanos, e o que há décadas me chama a atenção nesse texto é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, para mim, desde o começo da minha caminhada, se traduziu em uma força muito grande. Em especial, naqueles momentos de provas, de lutas, de dificuldades. Porque quando nós passamos pelas moendas da vida, a tendência do ser humano normal é desistir de tudo, é entregar os pontos, procurar a ponte Rio-Niterói para dar um jeito na sua vida. A tendência natural do ser humano é, quando se vê perdido, sem recursos diretos ao seu alcance, a tendência é entregar tudo e largar tudo de mão. Uns se entregam à bebida, outros procuram o suicídio, outros cada um faz uma coisa pior que a outra, e essa é uma tendência natural. Mas esta palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando eu conheci isso, na palavra do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fez isso penetrar em mim. E isso, irmão, essa palavra, em especial, esta palavra, me faz atravessar qualquer guerra, qualquer vale, qualquer cova, qualquer fornalha. Sabe por quê? Porque você pode enganar o mundo, como eu sempre digo, menos você e a Deus. Então você sabe do que você sente pela verdade, pela justiça, por Deus. E eu, nos meus piores momentos, irmão, acredite, eu já tive piores momentos. Eu já sofri uma dor tão cruel na minha vida, que depois que eu venci essa dor, eu disse assim para mim mesmo, nada mais me derruba. Sabe quando você vence algo, que você diz assim, se eu passar por isso, não vai existir nenhuma outra dor que me derrube, não vai existir nada mais que me vença. Eu já passei por esse tipo de dor, assim, cruel, como que algo que está esmiuçando a tua alma. Mas depois que eu passei aquilo, eu falei para mim mesmo, não tem nada mais no mundo que me derrube. Bom, algumas décadas já passaram e até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, você sabe no seu íntimo quem é você. Você sabe se você tem inveja,
Você sabe se você quer denegrir. Você sabe se você é uma pessoa que gosta de caluniar, mentir, enganar, ludibriar, né? A lei de Gerson. Conhece a lei de Gerson? Aquela sempre levar vantagem em tudo. Você sabe, você pode não conhecer o caráter de outros, mas o seu você conhece. E eu conheço o meu caráter. Eu sei se eu estou aqui pregando por emoção, para aparecer, ou se eu realmente estou servindo a Deus, ou se eu estou querendo usar o nome de Deus para, como muitos por aí, enriquecer, ou se eu estou querendo me engrandecer às custas do Evangelho. Eu sei por que eu estou aqui. Eu poderia até enganar uma multidão, mas eu jamais poderia enganar a mim mesmo. Porque eu sei do que eu penso aqui dentro da minha cabeça, eu sei do que eu sinto aqui dentro da minha alma. Esta palavra, então, é a minha força. Todas as coisas cooperam juntamente, diz outras versões, para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, se você ama a Deus, não existe uma cova que te destrua, uma fornalha que acabe contigo, uma lança que te acerte. Nada, a Bíblia diz assim, nada nos pode, o mesmo apóstolo Paulo, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem presente, nem passado, nem porvir. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, você ama a Deus? O que representa a obra de Deus para você? O que representa a palavra de Deus para você? O que representa a igreja para você? O que representa os servos de Deus por quem Jesus Cristo morreu na cruz? O que eles representam para você? Eu e a minha família estamos na igreja, nós estamos bem, e o resto que se exploda. Fala sério. Quem ama a Deus, o primeiro alvo da vida daquele que ama a Deus é o seu próximo. É o primeiro. O primeiro alvo daquele que ama a Deus é o seu próximo. Isto é obra do Espírito Santo. Se é outro sentimento, meu irmão, não tem Espírito Santo e não tem nem Deus. O primeiro alvo é Deus. O apóstolo João chega ao ponto de escrever assim, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, está se fazendo de um mentiroso, está em trevas e não tem verdade nele. Ou seja, o que o apóstolo João entende? Que não é possível alguém amar a Deus sem amar o seu próximo. E cá entre nós, eu concordo em gênero, número e grau com o apóstolo João. Não tem esse papo, meu irmão. Se você está odiando alguém que também é servo de Deus e etc, etc, uma coisa é você falar aquilo que Deus te dá a falar, como eu falo mesmo. Agora, outra coisa é você odiar alguém que está andando na mesma trilha que você, que serve ao Deus vivo e etc. E você dizer que ama a Deus, mas está odiando tudo à sua volta. Quem ama a Deus, meu irmão, acha o voo da ave bonito, a planta que brotou é maravilhosa, a flor que desabrochou é a coisa mais linda do mundo. Quem ama a Deus valoriza até um mosquito que passa voando na sua presença, porque é uma vida que Deus criou. Quem ama a Deus olha para um mato no meio da esquina da rua e acha que aquilo é bonito. Afinal de contas, a boca fala do que está cheio no coração. E os olhos enxergam como? Os olhos também enxergam segundo o Espírito que está dentro de você. Os teus sentidos exalam aquilo do qual está dentro do teu pote de barro. Se em tudo tu vê defeito, se em tudo tu vê problema, se em tudo... De repente o problema não está em tudo, o problema está em você. Mas essa palavra aqui de Romanos 8, 28, sabemos, diz Paulo, ele diz assim, sabemos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem propósitos, Deus tem planos.
Irmãos, e nós temos na Bíblia vários exemplos dessa situação. Jeremias foi um homem chamado no meio de toda uma nação, em que Deus diz assim para ele: Jeremias, eu te pus contra os sacerdotes, eu te pus contra os príncipes, contra os governadores, eu te pus contra o próprio povo. Jeremias, é você contra todos e todos contra você. Aí Jeremias prega, Jeremias consegue, tem êxito, muitos se rendem à palavra que Jeremias proferiu, e no final de toda a história, quem não atentou para o que Jeremias expôs, caiu pela espada. Mas os que atentaram ao que Jeremias disse, aonde eles foram parar? Foram parar em um cativeiro. Mas peraí, Jeremias, eu estou crendo a tua palavra. Qual é a palavra? Você é homem de Deus, Jeremias. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que você tem que se render como escravo e ir para a Babilônia. Ah, é? Essa é a palavra de Deus? Essa é a palavra de Deus. Então tá bom. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quem não aceitou essa palavra, caiu pela espada. Viveu inutilmente. Mas vamos falar, por exemplo, de Daniel, que é um dos cativos levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E eu pergunto, verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Daniel se rendeu, porque Daniel amava a Deus, ele entendeu que o que Jeremias estava dizendo era coisa gloriosa. Enquanto Jeremias está pregando em Jerusalém, Daniel, aquele adolescente, ele está lá vivendo, ninguém sabe quem é Daniel. Mas amava a Deus? Vamos ver se ele amava. Quando ele cai cativo no meio dos seus adversários, Deus diz: eu tenho um plano para os que me amam. E eu pergunto: Deus, onde está o teu plano para os que te amam? E ele me responde: eu tenho um sonho para dar a Nabucodonosor. Você entende, meu irmão, que para Deus não há limite? Você entende a grandeza desse Deus? Que você só tem que buscar a vontade dele, se render a ela? É para eu ir para o cativeiro, Deus? Vai como escravo, tá bem. E agora, Deus, cheguei aqui como escravo, agora eu te faço um príncipe. Vai lá, Nabucodonosor está desesperado. Eu vou te promover através de um ímpio. Vou te colocar numa posição intocável. E depois, Senhor, qual é a minha recompensa? A tua recompensa é uma cova de leão. Porque eu não tenho limites para abençoar os meus servos. Então, meu irmão, atente que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu confio no poder de Deus, porque eu tenho experiência com Deus. Eu confio no poder de Deus, mas eu vou te dizer numa coisa muito clara. Eu confio na minha postura diante desse Deus. Eu confio no amor que eu tenho por esse Deus. Eu confio no meu amor por Ele. E sei que Ele nunca vai me desamparar. Ele nunca deixará de ser fiel ao amor que eu tenho por Ele. Ele nunca vai deixar. Irmão, você não tem que andar trilhando o evangelho, olhando para a vida de ninguém. O evangelho é um espelho para você olhar para a tua própria vida. O evangelho não é para você botar o prumo na vida dos outros. O evangelho é para você pegar o prumo e botar na tua vida. E é isso que eu faço. E é assim que eu estou de pé. E se existir um dia que eu venha cair, meu irmão, eu mesmo estou querendo duvidar desse dia. Porque simplesmente a minha maneira de andar com Deus é amando. Se Deus disser assim, tu vai viver no meio dos cachorros, eu vivo no meio dos cachorros, mas declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu já disse isso uma vez para Deus, quando eu trilhei caminhos terríveis. Eu disse para Deus, Deus, nem que eu vá morar debaixo de um viaduto, mas o teu nome vai comigo. Irmão, não brinco de servir a Deus. Para Deus, muitos ainda é uma ficção. Para mim, é ponto final. Eu pago o preço que tiver que pagar. Eu morro, eu deixo o couro na estrada. Mas eu não nego Jesus Cristo, eu sou obstinado.
Eu acho que eu sou o homem mais obstinado que esse planeta já produziu. Dentro de mim existe uma obstinação em confessar Jesus Cristo, meu irmão, que não me interessa se vão meter espada na minha garganta, ou vão me sentar na cadeira elétrica, ou vão construir uma forca para mim. Não me interessa. A única coisa que eu sei é que dos meus lábios não existirão palavras que blasfeme contra o santo nome de Jeová. Eis a minha questão, a minha maneira de viver. E todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus. Irmão, olhe para a sua vida hoje de miséria e diga assim: eu sei que o meu Redentor vive. Olhe para as suas dificuldades hoje. Olhe para a sua escassez, que você trabalha aí o mês inteiro, ganha salário mínimo, mora de favor e às vezes precisa de alguém que dê alguma coisa para você, para que o teu mês se complete. Olhe para você e pergunte se você ama a Deus. Se você ama a Deus, se prepare para colher o correspondente ao amor dele por você também. Pois a Escritura diz: eu amo os que me amam, os que me buscam me acharão. O Senhor diz assim, a Bíblia diz: o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também com um contrito e abatido de espírito. O Senhor diz assim: para quem olharei, para quem me virarei? O Senhor diz assim: para aquele que teme e treme diante da minha palavra. Irmão, vê que espelho você está se olhando, vê que prumo você está usando. Não venha depois que você se desviar, cair, ter a sua queda, não venha achar culpado, só se o teu espelho tiver com defeito. Porque diante de um Deus desse tão tremendo, não tem nenhum motivo para se cair. Não existe motivo para se cair diante de um Deus tão inacreditavelmente que nós temos, que Ele nos encontrou, Ele nos descobriu. Então, meu irmão, não importa os caminhos pelos quais Deus te leve. Uma vez, eu dizia para uma pessoa, eu disse a seguinte coisa para uma pessoa, você deve lembrar que eu já falei isso. Eu falei assim: olha, eu não tenho nada. Eu estava apenas com um dinheiro para voltar de passagem de um lugar para voltar para casa. E eu disse para uma pessoa o seguinte: eu não tenho nada. Você sabe que alguém não tem nada? Eu não tenho absolutamente nada. Eu estava até desempregado. E eu dizia: eu não tenho nada. Mas eu dizia para a pessoa assim: agora, eu tenho uma coisa importante. Eu tenho uma fé rara. Eu ainda usei essa expressão. Eu tenho uma fé rara. E eu sei que chegará uma hora que Deus vai honrar essa fé. Eu não estava errado. Quem ama a Deus nunca está errado. Quem ama a Deus está sempre certo. Quem é apaixonado por Jesus Cristo está sempre certo, meu irmão. Quem está apaixonado tem a graça de Deus e está sempre certo quem se apaixona por Jesus. Porque mesmo que você esteja trilhando um caminho que não é bem aquilo que Ele quer, se você o ama, Ele vem e diz assim: não, meu servo, vem cá, me dá a mão que eu vou te mostrar a verdade. Isso é característica de operações de Deus na vida de quem o ama. Então, o que é que nós vemos? Deus nos ama, Deus tem projetos, mas em princípio esses projetos podem não ser bem aquilo que nós pensamos. Será que Daniel não ficou meio na dúvida? Pô, peraí, caramba, eu vou ser levado como escravo? Me fala sobre José. José teve sonhos. Olha, eu tive sonhos, e José estava todo feliz. E o pai de José também discerniu aqueles sonhos. Discerniu aqueles sonhos de uma maneira poderosa. Daqui a pouco, cadê José? José está lá, escravo no Egito. Mas quem é José? José é um homem que ama a Deus, que mesmo levado como escravo, não negou o nome de Jeová, não se desviou dos seus princípios. Nunca roubou nenhum dos seus patrões por onde ele passou. A mulher de um dos seus patrões quis se deitar com ele, ele fugiu e levou fama de traidor, porque ela arrancou-lhe a capa dele. Mas José foi o tempo todo íntegro. E por que José resistiu àquele adultério? Porque
porque era menos homem do que alguém. Não, ao contrário, porque era muito mais homem de Deus do que muitos. Foi por isso que ele resistiu àquele adultério. Porque tem que ser mais homem para resistir a um adultério do que para se envolver com qualquer um. E aí, José, quem é José? Está lá no cárcere, um escravo, acusado de adultério, acusado de ser um mentiroso. Mas quem é José? Olha para dentro de José. José é um homem que ama a Deus. E é só esperar a hora, meu irmão. Quando você ama a Deus, espera a hora, porque Deus tem um sonho para dar ao padeiro, tem um sonho para dar ao copeiro. E quem vai interpretar aquele sonho? Deus vai selar a mente de todo mundo, apenas a sua vai ficar aberta. Por mais óbvio que sejam as coisas, todos vão tentar pensar e a mente estará entenebrecida, mas a graça e a unção virá sobre você. O que faz a diferença, meu irmão, é Deus, e Deus está com aqueles que o amam. Amar, apaixonar-se, obstinar-se em servir a Deus, como se você fosse um adolescente apaixonado, andando nas nuvens. É assim que eu sou. Cada dia que passa me apaixono mais por Jesus Cristo. Cada dia que passa, perco mais ainda os objetivos de viverem nesse mundo, se não for para servir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Senhor, o que o Senhor vai fazer com esse José aí no cárcere? Ele me ama? A questão é essa, ele me ama? Se ele me amar, eu tenho um sonho para dar lá ao rei do Egito. Se ele me amar, eu tenho um sonho para dar a Faraó. Agora, se ele não me amar, Faraó só vai ter pesadelo, não vai sonhar nada. Quem diria que um moleque hebreu, que foi vendido aos 17 anos, segundo alguns historiadores, subiu ao trono do Egito com 34, segundo alguns historiadores. Quem diria que aquele moleque pudesse ser o homem mais importante no Egito, apenas abaixo de Faraó? Quem poderia imaginar isso, meu irmão? Quem poderia que Deus pudesse te pegar de um charco de lodo, colocar os teus pés sobre uma rocha e te dar um cântico desse? Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Mas eu vou ser levado como escravo. Se tu me ama, é meu projeto. Mas eu vou ter que ficar no meu canto até que alguém bata na minha porta e me dê uma cesta básica. Se tu me amas, é o meu projeto. E é glorioso alguém bater na tua porta e dizer assim: o teu Deus me mandou aqui. Se apaixone por Jesus Cristo. Esqueça a sua conta bancária, porque Jesus é um rendimento eterno, meu irmão. Esqueça os seus bens, os seus patrimônios, porque eles não entrarão no reino de Deus. Mas o teu amor por Jesus Cristo te dará tesouros incontáveis. Ame a Deus. Pague o preço que tiver que pagar, meu irmão. O amor de Deus por nós é impressionante. Lá no Egito, havia um homem chamado Levi, né? E esse homem teve um filho. Numa época em que o rei do Egito estava mandando matar todos os meninos. Era uma carnificina fora do comum. Quando os soldados passando pela rua ouviam o choro de uma criança, eles entravam. Deixa eu ver aí, é menino. Já saía com aquele ali na ponta da lança para jogar no Rio Nilo. Levi, a sua esposa ficou grávida. E agora? E agora, Deus? O que vai fazer? Vão assassinar o meu filho. Peraí. Você me ama? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, então. Porque apacentar minhas ovelhas, Pedro, é só para quem me ama. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então eu te confirmo, Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Porque apacentar as minhas ovelhas é só para quem me ama. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então eu te digo, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Irmão, você não tem ideia do que Deus fará com este nome, Geração Jesus Cristo. Você não tem ideia. Você não imagina o que Deus fará. E eu não estou nem lamentando pelos que já se foram. Porque de qualquer forma nós não teremos lugar para comportar tanta gente. E ainda digo mais, ai daqueles que não tiverem humildade para sentar nessas cadeiras. E digo mais, ai daqueles que não souberem desfrutar com temor e tremor do privilégio de sentar nessas cadeiras. Ai daqueles. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Né? Levi teve um filho. Senhor, vão matar essa criança, eu vou perder o meu filho. Peraí, Levi, tu me amas? Amo. Ah, tu me ama? Então deixa que eu cuido do teu filho. Ele vai ser criado na mesa de Faraó, que é a melhor mesa que existe no planeta. Levi, aonde tu imagina que tem a mesa mais farta desse mundo? Faraó. Ah, é? Então eu crio teu filho lá. Amém, meu irmão? Mas, Senhor, o meu vizinho aqui, o filho dele acabou de sair na ponta da lança de um soldado. Levi, é porque ele não me amava bastante. Ele não me amou bastante. Ele não me amou o suficiente. Sabe, meu irmão? A Bíblia diz que no tempo de Elias, muitos profetas caíram à espada. Mas eu sempre pergunto, e Elias? Quem pôs a mão nele? Quem encostou nele? Quem cercou Elias? Foi Elias que cercou os exércitos inimigos. Foi Elias que cercou os profetas de Baal. A espada que fez o estrago estava na mão de Elias. Não estava na mão dos inimigos. A única espada capaz de realizar os desígnios é aquela que vem do alto, meu irmão. Dos céus do Senhor Deus Todo-Poderoso. Levi, tu me amas? Sim, eu te amo. Então, olha, Levi, o que eu vou fazer com os que me amam? Você não vai acreditar. Olha o teu filho, põe lá no rio. Vou botar o meu filho no rio? Põe teu filho no rio. Pôs o filho no rio. E saiu para trabalhar, que era escravo, não podia faltar. Quando Levi volta para casa, a sua esposa está amamentando uma criança. Quem é essa criança? É o nosso filho. Como? O Senhor é Deus daqueles que o amam, meu irmão. Meu irmão, essa história, ela é louca demais. Só acredita nessa história quem verdadeiramente é templo e morada do Espírito Santo. Uma criança condenada à morte, Deus o faz lançar no rio, a filha de Faraó o encontra, ele volta para a mesma família para ser instruído, educado e amamentado pela própria mãe. Depois, sabendo quem é a sua mãe já, ele vai viver nos palácios de Faraó, desfrutando do melhor. E Deus prepara aquele que deveria ser assassinado, Deus prepara para ser o libertador do seu povo. E eu vou duvidar de quê nessa terra? Ai daquele pobre coitado que encostar uma arma na minha cabeça e dizer que chegou a minha hora. Sabe o que eu vou dizer para ele? Acerta o teu relógio, meu amigo. Está errado. Está complicada a tua vida, a tua história. Ninguém toca em mim, meu irmão. Ninguém toca em mim, meu irmão. Nem as legiões do inferno, meu irmão. Onde está o tranca-rua, os Exus, a Maria Padilha, os 7 capas? Onde estão todas as legiões do inferno? Que eu ando com meu carro a 100, 120 por hora, pego a linha amarela e não estou nem aí para os acidentes.
o meu Redentor vive e eu o amo. E a Escritura diz: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Mas faz misericórdia a milhares daqueles que o amam. Eu estou incluído aí. Eu faço parte desses. Faço parte desses, meu irmão. Ninguém estaria vivo e de pé como eu estou, desafiando tudo que já desafiei. Já desafiei polícia, delegado, promotor, juiz, traficante, vagabundo, maconheiro. Já desafiei tudo que é pilantra que existe nessa sociedade. Maçom, governador, prefeito, deputado, pai de santo, filho de santo, bruxo, feiticeiro, guru, matador. Eu estou de pé, eu não ando com seguranças visíveis. Porque para mim, a barreira do amor de Deus é o bastante. Olha o que aconteceu com Moisés, meu irmão. Depois Moisés se transforma num libertador. E quando Deus se manifesta para Moisés na sarça, diz assim: Moisés, vai libertar o meu povo do Egito, porque eu ouvi a sua aflição e desci para contemplar esse negócio. Mas, Senhor, quem sou eu que vá a Faraó? Depende. Quem é você para ir a Faraó, meu irmão? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, meu irmão, é o bastante. Vai a qualquer parte. Vai aonde você quiser ir. Faça o que você quiser. Porque se você ama a Deus, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você ama a Deus, meu irmão, seus desejos são todos aqueles que vão glorificar o nome do Senhor. Aí, eis a realidade. Tá bom, Moisés, vai lá libertar o meu povo. Lá vem Moisés. E Moisés falou para Faraó: deixa sair o povo do Senhor, para que ele celebre uma festa no deserto. Depois daquelas pragas, o povo saiu. Mas Faraó disse assim: eu não vou deixar esse povo celebrar festa nenhuma, eu vou pegar eles de volta. Quando lá vem Faraó, que o povo diz assim: Moisés, lá vem Faraó, qual a distância? A distância de meio-dia. Quando Moisés vai dizer assim: Senhor, o que nós faremos agora? Aí Deus falou assim: manda algum dos espias subir ao cume daquela pedra lá e olhar para trás. Lá vem Faraó nos seus carros e carruagens. Aí o Senhor olhou para Israel: este é o meu povo, e o meu filho vai nascer no meio deles. Eu os amo, e darei o meu filho para pregar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eu os amo. Quando o povo olha para os carros de Faraó, uma roda da esquerda sai para cá, a roda da direita sai para lá, a carruagem tomba, lá vem outro carro apressado, sai a roda de um lado, sai a roda de outro. Meu irmão, isso é o que Deus fará sempre em favor daqueles que o amam. Todos os carros do inimigo não te alcançarão. Senhor, mas agora eles estão se aproximando, não tem problema, tem um mar aí na frente, Moisés. Toca nessas águas, agora entra, porque você vai ver o que eu faço em favor daqueles a quem eu amo. Nós conhecemos em Atos capítulo 9 a história de um homem chamado Saulo, que a Bíblia diz que ele, respirando ameaças contra o povo santo do Senhor, ele parte no seu cavalo, e o que vai acontecer com todos aqueles que tentarem oprimir o povo de Deus é cair do cavalo e conhecer a terrível resplendor da glória do nosso Deus e ficar cego e sair a palpadelas, tateando. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como tu quer lutar contra o que tu não pode vencer? Senhor, o que farei? Entra na cidade e consulta um desses que você pensava que tinha domínio sobre eles. Pergunta para eles:
o que você deve fazer, eles vão te ensinar o caminho da vida e da verdade. Amém, meu irmão? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, aqui diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, seja cativeiro, seja opressão, seja ameaça, seja qualquer coisa, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se tudo coopera, se você ama a Deus, eu vou perguntar, qual o seu medo do futuro? Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nada dessas garantias que se tem por aí, dos INSS da vida, irmão, e eu não estou nem aí para isso. A minha vida é servir a Jesus Cristo. Eu não me preocupo em ter reservas, eu não me preocupo em guardar nada, não é que eu esbanje nem desperdice, eu estou falando que não me preocupo a nível de eu tenho que guardar isso porque isso é para o meu futuro. Não, para o meu futuro é o meu amor por Jesus Cristo hoje. O meu futuro está garantido se eu hoje amo Jesus Cristo. E se amanhã, quando eu despertar, eu poderei dizer assim, meu Senhor Jesus, eu te amo. Eu tenho um futuro garantido, porque o meu amor por Jesus Cristo é a semelhança dos serafins, é ardente. Sabe, irmão? Eu quero que você seja como eu, uma criança apaixonada por Jesus Cristo. Eu não quero que você seja esse homem de coração duro, que falar de amor e de que isso, amar Jesus, não é uma linguagem muito atraente. Falar que ama Jesus é uma linguagem apaixonante, gloriosa, e que só é dada para verdadeiros homens de Deus. Homens que não serão abatidos por lanças nem por flechas. Homens a respeito dos quais o mundo um dia vai entender que não era digno deles. Você ama a Jesus? Você ama a Deus? Quem ama a Deus, meu irmão, sempre triunfa. Abraão, me dá o teu filho. Tá certo, Senhor. É o meu filho que o Senhor quer? Está aqui. Abraão, basta. Não sacrifiques o menino. Sabe o que eu tenho para você, Abraão? Olha as estrelas do céu. Olha as areias, areia da praia, da areia do deserto. Assim será a tua descendência. Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Eu posso imaginar que ele amava a Deus e Deus o amava. Não é assim o relacionamento entre os amigos? Hoje esse conceito de amigo está muito defasado, mas na sua origem é assim. Quando você dizia assim, aquele camarada ele é meu amigo, significava que você podia confiar nele. Era assim, Abraão foi chamado de o amigo de Deus, que coisa, né? Daniel foi chamado de homem muito amado. Olha, o anjo chegou para Daniel, Daniel, vou te dizer uma coisa, lá no céu tu é conhecido, cara. Lá no céu você é muito amado, você lá no céu, o teu nome é apaixonante. Quando Deus vai fazer referência a respeito do diabo, diz assim, tu, diabo, mais sábio eras do que Daniel. Você tem ideia de quem era Daniel? Certa vez Deus falando através de um dos profetas, não sei se Isaías ou Jeremias, ou enfim, disse assim, olha, ainda que Jó, Daniel e quem mais? E Noé. 3 homens justos, Jó, Daniel e Noé, estivessem nessa cidade, eles, pela sua intercessão, livrariam somente as suas almas. Deus está irado com a cidade, dizendo que vai acabar com tudo, e diz, mas se Daniel tivesse aqui, ele escaparia. Você entende o valor de quem é amado por Deus e quem ama a Deus? Porque muitas pessoas, veja bem, Deus amou o mundo, todos são amados por Deus, mas não basta que Deus me ame, eu tenho que corresponder a esse amor. Não basta que Jesus tenha feito uma obra por mim, eu tenho que corresponder a essa obra.
Não basta que eu chegue para uma pessoa que está com fome e diga assim: olha, vai no mercado tal, porque lá eu deixei uma compra de R$1.000, paga para você. Mas a pessoa tem que corresponder, ela tem que se levantar, ela tem que ir lá no mercado e se informar. Cadê a compra que deixaram paga aí para mim? Jesus Cristo pagou o preço da tua vitória, o preço da glória manifesta na tua vida, mas você tem que se levantar e ir lá no mercado e pegar o que te pertence, que deixaram para você. Não adianta ficar contemplando o talão, está aqui o talão, olha, as suas compras estão pagas lá no mercado, você está com fome, vai lá, pega, faz e come, e você fica olhando para o talão, que obra bonita, que preço legal, quanta compra paga, vai lá, pega e faz e come. É assim a obra de Deus, meu irmão. Você está pensando que eu me contento, que eu me limito porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz? Isso para mim é passado. Isso para mim é passado. Eu já recebi essa informação. Ela já está dentro da minha alma. Eu vivo-a como base, mas eu estou em busca de novos ideais. Você acha que eu vou ficar vivendo? Jesus morreu por mim na cruz, né? Tá. Jesus morreu por mim na cruz, né? Tá. Se ele morreu por mim na cruz, eu vou saquear o inferno e povoar o céu. Agora tem gente que vive parado numa informaçãozinha. Cadê o teu amor por Deus? Quem ama alguém, todo dia não quer agradar? Marido que ama a esposa e tem dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Todo dia ele passa na floricultura, esposa, hoje eu trouxe uma flor amarela para você. Aí no outro dia ele está passando, poxa, eu amo tanto a minha esposa. Irmão, olha esposa, hoje eu trouxe uma flor azul. Hoje eu trouxe uma flor, quem ama, todo dia quer fazer uma gracinha. Quem ama todo dia quer fazer uma gracinha, claro. Sociedade moderna, considerando as condições de cada um, isso é muito sério também. Mas eu te digo uma coisa, Deus te ama, e deixa eu te dizer uma coisa, todo dia Deus quer fazer uma gracinha na tua vida. Não tenha dúvida, irmão, todo dia Deus quer fazer uma gracinha na tua vida. É por isso que Ele muda os tempos e as estações, é por isso que Ele muda as dispensações. E o teu futuro, meu irmão, o que será do seu futuro? A resposta está em uma pergunta. Olha no espelho e diz assim: ei cara, você ama a Deus mesmo? Você ama mesmo? Se você ama, o que você estaria disposto a fazer por Deus, pela sua obra, pelo Evangelho? E não esqueça, irmão, não estou pedindo centavo de ninguém. Fazer pela obra, meu irmão, não é dar dinheiro. Pedro, Paulo, Tiago e João não tinham um centavo para dar. E olha o que eles fizeram por essa obra. O apóstolo Paulo, irmão, ele não tinha um centavo para dar pela obra. Olha o que eles fizeram. Quando Filipe desceu na cidade de Samaria, ele não deu um centavo pela obra, nem deu um centavo para ninguém. Ele pregou tão ousadamente o amor de Deus, a graça, que os feiticeiros trouxeram seus livros de bruxaria, incendiaram tudo em praça pública, e foi uma fogueira imensa. E ele não conquistou aquilo com dinheiro, ele conquistou aquilo apaixonado por Jesus Cristo. Se você ainda não é apaixonado por Jesus Cristo, meu irmão, sabe que vida você tem? Você tem uma vidinha, meu irmão. Uma vidinha que não sobrevive. O que nos faz sobreviver é um ardente amor pelas coisas de Deus. É zelo constante pelas coisas de Deus. Sabe, irmão? É isso que nos faz sobreviver. Então, meu irmão, não há necessidade de nenhum alongar-se mais. O tema da nossa mensagem é esse mesmo aqui, ó. Sabemos que todas, olha bem, todas, quando se diz todas, não exclui nada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, você possa guardar esta mensagem na sua alma, no seu coração, ou enfim, na sede que for dos seus sentimentos,
e que você compreenda que verdadeiramente não importa o que venha sobre a sua vida. Se alguém está apontando o dedo na tua cara, você ama a Deus? Então que não apontem só um dedo, que apontem os 10. Se alguém está falando mal de você, 1, 2 palavras, você ama a Deus? Então que não falem 1, 2 palavras, que falem rios de palavras contra vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei por isso. Quem sou eu? Na boca de alguns eu era o pilantra, o safado, o adúltero, o vagabundo, o que não queria trabalhar, enfim, arranja outras qualificações aí no dicionário. Eu era esse cara. E eu dizia assim, deixa eles falarem, que dentro de alguns poucos anos, se eles quiserem falar para mim, eles vão ter que olhar muito para o alto. E foi exatamente assim. Hoje, o camarada que era o pilantra, o safado, é este homem de Deus que prega para o mundo inteiro e liberta cativos em todo o continente da terra. E os certinhos que me acusavam, hoje estão por aí morando e ralando que nem um condenado, escravos de um sistema. E hoje, quando eles passam em frente a essa igreja, sabe como que eles passam? Assim, ó. Olhando para o chão, porque se sentem envergonhados de olhar a grande obra que o Deus vivo tem feito nesse lugar. Então, meu irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Nessa noite, Deus mais uma vez me mostrou a escada. Mas antes da escada, sacerdote, Deus me mostrava no segundo louvor uma unção que descia sobre você. Uma unção tão poderosa que eu tremi e temi. Eu disse, Deus, eu não terei força para falar diante da congregação que eu não queria falar. E logo após dessa unção, Deus abriu a escada, que foi o sobrenatural. E Deus abriu a escada, e essa escada ligava da terra aos céus. E essa escada, Deus me mostrava o primeiro degrau da escada, e Ele dizia, quem não se curvar, esta escada que representa o meu próprio nome, e que representa a minha própria palavra, que está neste lugar, jamais verá os céus abertos. E o Senhor ainda dizia desta forma, esta escada é o meu nome, e tu falarás, filho meu, para que testifique aqueles que são reprovados por causa do meu nome, que não se curvaram, que não se renderam aos degraus dessa escada, que não se renderam à palavra na qual eu tenho entregue ao meu servo, e para que saibam que o meu sacerdote, a qual eu sustento, está de pé, para que eles ouçam nesta noite, que eu te sustento com punho forte, com mão forte, e te ponho de pé. E logo após esta escada que o Senhor me mostrava, eu vi a balança do Senhor que está aqui nesta posição, e abaixo da balança um manancial de água, e em meio às águas eu vi o reflexo da balança, e o Senhor ainda dizia, diga à minha congregação, que eu julgo com justiça e retidão, no meio das muitas águas. E logo após o Senhor também me mostrava um anjo que rodeava a congregação, um no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, que circulava a congregação e amarrava e punha para fora. E eu dizia, Senhor, por que todos? Deus dizia, não é todos, mas pouco ficarão. Eu tenho pressa e trarei novos para ser provado, testado, porque o meu nome será eterno e a minha seleção é gloriosa, diz o Senhor nesta noite.